Olá, boa noite. Pontapé inicial no Horizonte Esporte, o programa do torcedor mineiro nas noites da TV Horizonte. América vence e sai da zona do rebaixamento. E tudo sobre a preparação de Atlético e Cruzeiro para a próxima rodada do Brasileirão. Fique ligado no Horizonte Esporte que já está no ar. Olá, seja bem-vindo ao Horizonte Esporte. Estamos ao vivo nesta sexta-feira. Muita informação e opinião dos nossos comentaristas. E hoje temos convidados aqui nos nossos estúdios. O pessoal do Cenas Lamentáveis estão aqui com a gente. Pessoal, é um prazer estar aqui tem um prazer ter vocês aqui. Gente, é o Bruno. Prazer, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao Horizonte Esporte. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E também o Felipe está aqui com a gente. Boa noite, Felipe. Valeu, Célio, agradece o convite. É isso aí, vamos falar bastante sobre o trabalho de vocês. Marco Antônio Souto. Prazer, Rafael. E aqui também o nosso capitão, Carlos Cruz. Boa noite. Salve, é um prazer receber os companheiros aqui. É isso aí, estamos apenas começando. Se você quer mandar aqui pergunta para a turma, comentários, participe pelo nosso WhatsApp. Tá na tela aí para você, 996428473. Não deixe de participar aqui do Horizonte Esporte. É claro também, vou mandar um abraço para toda a turma que está aí ligada na internet, tvhorizonte.com.br/assista. A gente vai começar o nosso programa de hoje falando um pouco mais aqui dos nossos convidados, os Cenas Lamentáveis. Primeiro eu queria que vocês explicassem pra gente, para quem não conhece, o site, as redes sociais, o que é, os Cenas Lamentáveis. Nós somos uma página, um canal, agora temos um canal no YouTube também. Nós começamos com as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter também, e a gente tenta resgatar um pouco do futebol que ficou meio perdido nas décadas passadas. Então essa questão não é ser saudosista, mas curtir o futebol dito raiz aí hoje, né? Sim, e a gente tá até vendo algumas imagens aí, da página do Facebook, cada figura que tá ali, do Instagram. E vocês começaram mais ou menos na época da Copa do Brasil, de 2014? Foi um pouquinho antes, né? Você gosta de contar essa história? Um mês antes, mais ou menos, da Copa, a gente começou ali, todo mundo respirando futebol, falando de Copa, a gente trouxe alguns lances, algumas brincadeiras de briga em estádio, aquela coisa, tipo Paulo Nunes e Edilson, brincando com essas tretinhas de estádio, de futebol, na verdade, e que a gente tentava separar isso da violência, porque a gente não queria levar para violência, e o bordão Cenas Lamentáveis, muito usado por narradores, comentaristas, foi o escolhido aí pra gente levar essa brincadeira, que aos poucos a gente foi também arrumando e trazendo outros tipos de conteúdos, não só esses tumultos. Sim, e começou com vocês dois, tem mais gente já, que produz conteúdo também? Como a história é longa, Começou com o Felipe e com o Gustavo, que é uma pessoa de São Paulo também. Pouco tempo depois entrou eu e o Marcos, e hoje a gente, além da gente, tem uma equipe que escreve para o nosso site, que o nosso site é uma pegada um pouquinho diferente, tem matérias um pouco mais profundas, falando um pouco mais de futebol alternativo. Então a gente tem uma equipe aí de quase 30 colaboradores, que são todos jornalistas ou estudantes de jornalismo que escrevem para o nosso site. E fazem o CLCast, que é o podcast. Que é o podcast da CL. Hoje vocês já estão aí para todo lado, estão com vários tudo. E hoje como é que tá, os números, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram? Como é que vocês já estão de seguidores aí? De número, Bruninho? Agora me pegou um pouco. Vou falar mais ou menos, que eu não olhei recentemente. Tá aumentando, deve estar aumentando. Agora com a audiência do Horizonte Esporte, já está aumentando mais ainda. Até a gente começar o Horizonte Esporte aqui, no Facebook, que é a rede social, nossa maior rede, tinha cerca de 650 mil seguidores. No Instagram, 320 mil. Twitter, eu acredito. 140 mil. A gente começou com o YouTube esse ano. Na verdade, ali em maio, mais ou menos, a gente já passou de 5 mil inscritos no YouTube. E esqueci de alguma coisa? Não, acho que é só isso. Eu acho que é tudo isso, Eu acho que é só isso tudo. A gente está até satisfeito com esses números que possibilitaram que a gente fosse para a Copa do Mundo. Então, pois vocês estiveram agora na Rússia, Como é que foi essa experiência na Copa do Mundo? Foi sensacional, foi um sonho realizado, Eu estava comentando aqui com o Carlinhos, que eu assisti a ele há muitos anos também, desde moleque. E assim, a gente ama futebol, a gente é apaixonado por futebol e era o nosso sonho estar numa Copa do Mundo fora do Brasil. E por conta da CL, a gente esteve na Rússia, teve uns ajudantes aí.
Foi legal demais. A gente conseguir ir com o nosso trabalho, com a nossa página, que é simplesmente falar sobre o que a gente gosta, da maneira que a gente gosta, foi realizar um sonho. Bacana. A gente vai continuar falando bastante sobre, né, os cenas lamentáveis aqui durante o programa. É claro, vocês também vão bater bola aqui com a gente sobre o Atlético, Cruzeiro, América. E é com o Coelho que a gente começa falando aqui no programa de hoje, que venceu ontem o Internacional por 2-1 no Independência. Vamos ver aí os melhores momentos. Já começa com esse golaço, né, Carlinhos? Golaço do Juninho, jogador que se dedica muito à equipe, né? E o América foi muito dedicado nesse jogo. Era importantíssimo estrategicamente para o América na classificação e ele conseguiu fazer o resultado. Não foi brilhante, evidentemente, mas foi contra um adversário que estava numa sequência também positiva, muito interessante. Né? Um adversário muito ofensivo, né? O Internacional entrou com 4 atacantes ontem. Com o Luca, com o William Potker, com o Nico Lopes e o Leandro Damião. Então foi um time muito ofensivo. O América soube aí conter as ações iniciais do Internacional e depois teve o Juninho com essa felicidade da finalização, acertou um belo chute. E o América fez o seu jogo, um time também, Carlos, muito com a cara já do Adilson Batista, né? Um time mais seguro na defesa. Eu até vejo isso com certa relatividade, porque o Adilson teve pouco tempo, né? Chegou recentemente. Fez um treino, né? Com o time. Um treino, então... eu acho que ainda não tem, né, mas a importância dele. Agora, as opções inegável, que ele teve, por exemplo, do Rui, que fez um bom jogo, né? Ele já mudou ali o formato da equipe e a forma de jogar. O sistema de jogo mudou. Talvez muito em função também do adversário. Como você descreveu, ele entrou com uma linha de 4 para defender contra uma linha de 4 atacantes. Né? Então, deu equilíbrio ao meio campo e não perdeu a potência de ataque. Né? Agora, a gente espera muito mais, né, com a Adilson daqui para frente. Foi uma vitória importantíssima do América, porque o América precisava vencer, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O América vai ter um confronto agora super difícil com o Santos, na Vila Belmiro. O América nunca venceu o Santos no Campeonato Brasileiro, na história. A última vez a vitória do América sobre o Santos foi em 1976, então tem muito tempo, foi um torneio amistoso. Então é um desafio e tanto para o América ir contra o Santos no domingo. Mas acredito que o América agora, com o Adilson Batista, com um time mais consistente... E é um bom momento para encarar o Santos, né? Que o Santos não está bem. Não está bem, exatamente. O Santos está sem treinador, está contratando, mas ainda não está uma equipe entrosada. Né? Não tem a condição de colocar um medo assim no América. Está lá embaixo na tabela. Agora, não deixa de ser um jogo praticamente difícil. Confronto direto, né? Assim, no momento, né? Por questões de posição. O Santos não vem numa boa sequência. E o América agora vamos ver se vai conseguir engatar uma boa série de resultados. Um jogo com lances polêmicos, né? A expulsão do D'Alessandro, né? Que é uma pelinha. No meu entendimento, ela foi incorreta, né? Foi injusta para o atleta que foi expulso. Né? E teve o Internacional reclamou um pênalti que no finalzinho do jogo, praticamente o último lance do jogo, né? Que poderia ter sido marcado, sim, mas o árbitro interpretou como um toque involuntário, de mão. Enfim, para o América, ficou legal. Inclusive, o lance lá do Wesley e do D'Alessandro é um prato cheio dos meninos aqui, que foram cenas lamentáveis, né, na partida. E foi um lance estranho, né? Porque parece que o Wesley pega a cabeça do D'Alessandro e bate no juiz. Né? Só que eu acho que nesse caso o D'Alessandro ele foi punido pela fama dele, né? Que ele é chato mesmo. Todo mundo já conhece, né, o D'Alessandro. Só que ontem, especificamente naquele lance, eu acho que foi injusto, porque ele não teve culpa nenhuma, ele trombou no juiz e foi punido pela fama que ele tem. A gente briga com esse tipo de lance lá na página, quando, por exemplo, uma cotovelada, a gente fala que o jogador deveria ser expulso porque ele deu uma cabeçada no cotovelo do companheiro. E o Wesley, né? Wesley. Agora o América teve um contorno também com a boa atuação do João Ricardo, né? João Ricardo novamente foi bem no gol do América. O João Ricardo já havia feito um grande jogo contra o Paraná, naquela derrota para o Paraná, fez um excelente jogo, evitou uma goleada do Paraná e ontem voltou a ir bem, a dar segurança. Ele está voltando a ser o goleiro João Ricardo de antes, né? Que é um ótimo goleiro, né? Está no nível aí da Série A mesmo, dos grandes clubes. Sim, e tem muita gente brincando que o Inter tá virando freguês do América, né? Porque no ano passado o América já havia vencido o Inter e foi campeão, né? O Vanderlei até comentou que ontem, né, com relação ao Inter, eu até fiz o contraponto dizendo que o Inter estava numa sequência boa. Só que aquilo que ele observou
de fato, ocorreu. O América não teme o Inter. Aliás, o América não teme time nenhum, né? Mas o América já não respeita tanto o Inter assim, porque eles jogaram ano passado duas vezes, e o América... O América foi campeão, né? O América em cima do foi um duelo de duas equipes que voltaram para a Série A, mas a equipe que foi campeã foi o América. Então, o América entrou em campo ontem como um favorito, já que ganhou o título. Nem tanto, mestre, nem tanto. Quem está por aqui participando com a gente é o José Diniz, está aqui já mandando o recado dele. O César, lá do bairro Tupi, está aqui também participando. Ele está pedindo para a gente comentar sobre o Filipão no Palmeiras. O Filipão fechou com o Palmeiras, está retornando, né? É interessante observar essa volta do Filipão, né, no momento em que o país discutiu muito a questão da renovação dos árbitros, dos técnicos. Né? Também discutimos os árbitros, mas o caso específico aqui é de treinador. E muitos comentam, o Filipão ultrapassado, mas ultrapassado por quem? Se ele está retornando. Então, fica aí uma grande interrogação com relação aos métodos usados pelos jovens treinadores. São bons, né? Inegável, mas é preciso refletir também. Não se pode, e daqui os meninos que trabalham com futebol raiz, né? Não se pode negar a essência do futebol. Né? Olha, não pode deixar de fazer coletivos, não pode deixar de desmerecer o que se conquistou no passado, desrespeitar a carreira de um treinador. Então, a gente vê muito isso aqui no futebol brasileiro. Sim. Às vezes, o treinador atinge uma determinada idade, passa a não ser mais respeitado como deveria. Evidentemente, eu estou dizendo aqueles bons treinadores, porque tem aqueles treinadores que estão aí há muito tempo no mercado, enrolando, contando história, né? Tem discurso, tem 6 frases para derrota, 6 para empate e 6 para vitória. Então ele decora isso, passa a vida inteira repetindo um mantra, né? E vai enrolando os clubes, mas esses não fazem parte desse contexto que eu estou colocando. O Filipão é um treinador que ficou marcado pelo 7-1, mas é um treinador que conquistou muito também. Né? Foi campeão mundial, foi campeão por onde passou e tem um histórico muito importante que tem que ser respeitado. A questão de ser ou não estar ou não estar atualizado, ele tem que provar no dia a dia quando chegar aqui. E foi contratado por um clube que investe muito. É um clube que gasta muito e que tem dinheiro que poderia contratar qualquer outro treinador de grife. Agora, a carreira do Roger Machado, que a gente agora não sabe como é que vai ficar, porque no Grêmio ele não conseguiu ter uma longa sequência. Aí veio para o Atlético com uma equipe, com um elenco bom em mãos, né? Também não conseguiu ser campeão de um torneio expressivo no Atlético, foi demitido. E no Palmeiras não foi diferente. O Palmeiras com um elenco aí milionário, um elenco cheio de bons valores, aconteceu a mesma coisa. O Roger não conseguiu ter novamente uma sequência aí de bons resultados e posteriormente título importante na sua carreira. Então, fica aí uma incógnita em cima do Roger, né? A gente não sabe qual será o próximo trabalho do Roger, se o Roger, quando for assumir o seu novo clube mais para frente, se vai dar conta do recado, com uma equipe boa ou não em mãos. Então, assim, a carreira do Roger agora a gente... Fica aí uma interrogação, como é que vai ficar o Roger, né? Agora antes de vocês comentarem, eu só quero fazer uma ressalva aqui, porque você que me acompanha há muito tempo e outros vão falar assim, poxa, Carlos, mas você sempre cobrou muito do Filipão, sempre cobrei muito dele, a educação e respeito também pro lado de cá, porque ele também é muito tupetudo, achava que era o senhor da razão, e desrespeitava muito jornalistas, de brigar com a imprensa, até torcedores, jogadores. Então, esse lado dele... Eu espero que a vida tenha ajudado, que ele tenha mudado, seja uma pessoa mais tranquila, mais cortês. Para vocês, essa volta do Filipão ao futebol brasileiro? Então, eu acho que pode ser positivo. O Palmeiras tem agora Libertadores pela frente. O Filipão é um treinador experiente. É um campeonato mata-mata. Não dá tempo de fazer muita coisa mais. Então, eu acho que é até positiva a entrada de um treinador experiente nesse momento. Mas dizem que é até 2020 o contrato. O contrato dele é até 2020. Aí eu já tenho uma ressalva. Mas ele sempre faz grandes contratos, né? E aí, mas assim, é meio difícil, porque você vê o Roger com um discurso maravilhoso. A gente acompanhou o Roger aqui em Belo Horizonte. Era invejável o discurso do Roger, ele explicando, lecionando praticamente. Em campo não aconteceu, no Palmeiras também não aconteceu. Eu assisti alguns jogos do Palmeiras, inclusive o último contra o Atlético. Foi uma partida fraquíssima do Palmeiras, com uma qualidade técnica muito grande. Eu vi um grande jogo do Palmeiras. Tá? Que taticamente o time funcionou de uma forma extraordinária. Foi surpreendente contra o Boca Júnior lá em La Bombonera.
né? O Palmeiras estraçalhou taticamente o adversário e venceu com muita propriedade. Depois disso, ele voltou a ser o Roger, que a gente já conhecia no Atlético e lá no Grêmio, né? Eu concordo com o Carlos. Eu até sou a favor de inovação no futebol. Eu acho que os técnicos eles têm que se renovar, têm que estudar mais para chegar no nível dos principais técnicos do mundo hoje, mas eu acho que hoje em dia está havendo muito exagero em relação a isso. Técnico mais velho não presta, só presta técnico novo. E não é. A gente vê que não é assim. A gente viu com o Roger agora, a gente viu, por exemplo, o Fernando Diniz, que surgiu como um inovador, como um cara que ia mudar o futebol. Vimos também que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Não é simples assim. O Filipão, ninguém sabe como tá, porque estava na China há bastante tempo, a gente não sabe como ele tá. Mas assim como o Felipe, eu também só fico com um pezinho atrás por causa do contrato longo, né? Porque a multa não vai ser barata. Se der errado, mas se bem que o Palmeiras sabe que dificilmente um treinador, né, contrata até o fim. Eu imagino que ele tenha discutido com o Palmeiras um projeto, né, para ficar aí esse período, esse longo período aí, conquistando, né? E é importante que se dê sequência, né? Eu não estou aqui também jogando pedra no Roger. Não, ele precisa realmente na prática, mostrar qualidade, porque se tem discurso bacana aí, né? Reescrever livro, você lembra da entrevista dele? É brincadeira. Agora, treinador bom é aquele que sabe gerenciar o seu grupo, que sabe ler o jogo com a bola em movimento, porque teoria basta recorrer aos livros e vamos seguindo. Sim, e a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Horizonte Esporte, mas é bem rápido, hein? Continue ligado, daqui a pouco a gente volta falando do Cruzeiro, não saia daí.